Oremos, irmãos. Soberano Senhor, nós louvamos, te agradecemos por esse momento tão importante, incrível, de estarmos vivendo com o Senhor, na presença do Senhor. Agora, te pedimos que o Senhor receba, possa ter recebido o nosso cântico, as nossas orações, e nos dê agora da tua palavra, para que alegres possamos crescer no Senhor. Senhor, agora socorre o teu povo, ajuda-nos, nós que esperamos de ti. Louvamos e engrandecemos e fazemos exaltado para a glória do teu nome. Em Cristo encontramos a nossa confiança e esperança, e é por ele que oramos, Senhor, agradecidos. Amém. Irmãos, rapidamente, vamos abrir aí a palavra do Senhor, Mateus capítulo número 8. Você vai fazer a leitura comigo do verso 1 ao verso 17. Mateus capítulo 8, verso 1 ao verso 17. Assim diz o Senhor, irmãos. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. Naquela mesma hora o seu criado sarou. Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém, irmãos? Agora nós podemos nos assentar. Irmãos, perceba que o texto de Mateus capítulo 8, ele expressa aqui 5 grupos de pessoas que encontrou-se com Cristo. Eu gostaria de, nessa introdução, deixar para você bem claro que esses 5 grupos de pessoas que se encontram com Cristo, aqui no texto, do verso 1 ao verso 17, todas elas demonstram um sinal. É que elas estão indo ao encontro de Cristo. E elas vão motivadas por algo surpreendentemente maior que ultrapassa o nosso entendimento. Porque estas pessoas certamente foram achadas por Cristo. Elas foram a Cristo porque anteriormente elas foram achadas por Cristo. Nós temos no primeiro grupo um pobre. No segundo grupo, um rico, centurião. No terceiro grupo, a sogra de Pedro. No quarto grupo, endemoniados.
E no quinto grupo, enfermos. Todos estes se dirigem a Cristo. Mas a exposição do texto não vai se dar por 5 divisões aqui que nós poderíamos apresentar no texto mediante esses grupos que vão ao encontro do Senhor. Mas o texto vai ser dividido aqui em 3 partes. A primeira vai do verso 1 ao verso número 4, quando é o relato do pobre que se encontra com o Senhor e, portanto, vê no Senhor aquele em quem repousa todo o poder. A segunda parte do texto vai do verso 8 ao verso de número 10. É o rico, é o centurião, aquele que, portanto, semelhante ao pobre, reconhece que o Senhor detém autoridade, que não somente ele detém autoridade, mas é a exata expressão de Deus entre os homens. Do verso 11 ao verso 13, nós temos aquilo que nós chamamos de interregno. Nesses versos, o Senhor, portanto, responde à petição do rico. Terceira parte do texto, do verso 14 ao verso 17. Nessa parte nós temos 3 grupos que se encontram com Cristo. Nós temos a sogra de Pedro, nós temos os endemoniados, nós temos os enfermos. E tudo isso vai concluir para um fim comum. Ao fim da exposição, até o verso 16, o entendimento que teremos é que, de fato, Deus opera no mundo e o fez através de Cristo. Melhor, e o faz também hoje, mas o faz também através de Cristo. E aí os homens podem entoar no seu coração, em sentido de gratidão a Deus, um louvor equivocado. Eles vão dizer o seguinte: visto tudo isto, porque o Senhor fez aquilo, é porque Ele é fiel aos seus. A resposta será não. Daí o louvor ser equivocado. Então, irmãos, vamos agora nesse instante partilhar aí aqui da exposição do texto na palavra do Senhor. Primeira parte aí, verso 1 ao verso número 4. Eu gostaria de lhe chamar a atenção, o texto já foi lido, o verso de número 2, o leproso se encontra com Cristo e faz um pedido. Ele faz uma prece a Cristo, ele está fazendo um pedido a Cristo. E o pedido dele é interessante, ele diz assim: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Veja, ele vai até Cristo e ele diz assim: Senhor. Você já percebeu que é comum aquele que está com sede, ao fazer um pedido, ele pede por quê? Ele pede por água. Ao que está com fome, pede por alimento. O pobre, talvez peça por fortuna. Um enfermo, que o Senhor o sare, o cure. Observe que este homem que se encontra com Cristo, ele diz assim: Senhor, eu quero ser limpo. Veja, ele não somente está fazendo um pedido pela lepra que o consome, mas o que nos chama a atenção no verso 2 é a forma como ele se dirige a Cristo. Observe, ele não o chama de Salvador, mas ele o chama de Senhor. Ao conferir a Cristo essa expressão Senhor, ele está dizendo que este Cristo tem autoridade. Interessante que em nossos dias, qualquer pessoa mais velha pode ser chamada de Senhor, ou aquele a quem reside a autoridade também é chamado de Senhor, independentemente se ele seja ímpio ou não. Tais pessoas são chamadas de Senhor. Mas aqui no texto bíblico e na tradição da época de Cristo, somente poderia ser chamado de Senhor aquele em quem residia a autoridade.
E mais do que isso, se aquela autoridade, portanto, fosse reconhecida como vinda de Deus, não era qualquer homem que era chamado de Senhor, mas somente aqueles cuja autoridade era a vinda de Deus, aqueles que tinham sobre si a graça divina. Então veja, o leproso se dirige a Cristo, vê nele a autoridade e diz assim: Senhor. Mas observe a palavra Senhor, ela não é uma palavra comum no nosso texto. Ela aparece grafada de forma diferente. Veja, ela é interceptada por 2 pontos. Ela poderia começar com um minúsculo, mas ela começa com maiúsculo. Então o Senhor aqui é que aquele leproso não somente vê em Cristo autoridade, mas ele vê em Cristo o próprio Deus. E reconhecendo em Cristo o próprio Deus, clama: Senhor, eu quero ser limpo. Então veja, nessa primeira parte nós temos aqui a primeira peculiaridade. É que o leproso reconhece em Cristo que ele tem autoridade e que ele é a exata expressão de Deus. E portanto, diante de Deus, lhe faz uma prece, lhe roga uma bênção e diz: eu quero ser limpo. Segunda peculiaridade do texto, está no verso número 3, é a forma como Cristo responde à prece do leproso. Veja, ele não usa a segunda pessoa, mas ele usa na primeira pessoa. O pronome aqui não é tu, mas o pronome é eu. Veja, ele diz assim: quero ser limpo. Ora, quem está contaminado no texto? Quem é que está enfermo? Quem está enfermo, contaminado no texto, aos nossos olhos, é o leproso. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 53 e observe o verso 4, que você vai ver quem é que se encontra com as enfermidades, com os pecados, com os males, com as aflições. Isaías capítulo 53, irmãos, observe aí o verso de número 4, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Veja, quem estava enfermo ou enfermado, quem portanto carregava os pecados, é o próprio Senhor. É por isso que ele diz assim: quero ser limpo. Agora aprendamos uma coisa: Cristo não carrega as enfermidades de estranhos. Não, irmãos. Cristo não carrega os pecados de alheios. Cristo carrega as enfermidades do seu povo e os pecados também do seu povo. Daí o texto da segunda peculiaridade aqui no verso 3, não ser somente a expressão quero ser limpo, mas é ao dizer essa expressão, Cristo atestar publicamente para aquele leproso que ele estava salvo. A enfermidade daquele homem, os pecados daquele homem agora repousavam sobre ele, sobre Cristo. Daí agora a frase fazer sentido, quando ele diz, quero ser limpo. Alguém já intentou dizendo que esse seria um clássico erro de tradução, do grego para o português. De fato, não. Houve uma perfeita tradução do texto bíblico. E o texto bíblico, portanto, diz de forma muito clara que o Senhor carregava sobre si tanto os nossos pecados, mas também as nossas enfermidades.
A prece do homem é atendida. Finalzinho do verso de número 3 diz assim: e logo ficou purificado de sua lepra. Qual seria, portanto, a conclusão de um homem que, achado por Cristo, purificado de sua enfermidade e dos seus pecados, portanto, eleito e salvo, agora irá prestar? Veja, o serviço de todo homem salvo é adorar a Deus. Os nossos símbolos de fé nos ensinam isso, que o nosso dever deve ser constantemente adorarmos ao Senhor, rendermos a Ele graça, louvor e a verdadeira expressão daquilo que cremos, a quem chamamos de confissão. O verso 4 agora nos vai mostrar justamente que este homem agora vai fazer claramente isto. Cristo o encaminha para o templo, diz assim: disse-lhe então Jesus: mas vai, não digas a alguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O pobre, salvo, curado, agora vai ao templo adorar ao Senhor. Lhe presta oferta a Deus de gratidão por tamanho benefício que o Senhor tinha feito por ele. Olha, interessante. Na segunda parte aqui do texto, nós temos 3 partes. Na segunda parte, Cristo vai se encontrar com um rico. Primeiro, ele se encontrou com um pobre. Na segunda, se encontra com um rico. Um rico aqui é um centurião. Um homem que, sob a sua autoridade, uma vasta multidão de guerreiros, soldados, estão ao seu dispor, um total de 100. Ele aqui é um centurião, então 100 homens estão sob o seu controle e domínio. Perceba que no verso 2 do capítulo 8, o leproso diz assim: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Agora veja como é que acontece no verso 6. O centurião usa da mesma expressão: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Veja, o pobre reconhece que Cristo tem autoridade, de semelhante modo é Deus, e de igual forma agora, o rico também vê em Cristo a autoridade e de que ele é a exata expressão de Deus entre os homens. Ele até interpreta isso para nós. Veja, no verso de número 9, ele diz assim, respondendo ao pedido do próprio Cristo, ele diz assim: pois também eu sou homem sob autoridade. E ele diz assim, é como se ele dissesse: a prova de que eu estou sob autoridade é que os soldados estão à minha disposição. Eu digo a um vai, ele vai, digo a outro vem, ele vem, digo ao meu criado faz isto e ele o faz. Mas como é que ele diz isso no verso 9? Ele usa a expressão também, pois também. Ele está justificando aquilo que ele quer dizer de Cristo. É uma sentença justificativa. É como se ele dissesse: semelhantemente a você, semelhantemente a ti. Mas observe que esse centurião reconhece de igual forma como o pobre também reconheceu. Daí nós afirmarmos aqui no capítulo número 8, que verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Ele tanto salva o pobre, como também salva o rico. Ele tanto atende a oração do pobre, como também atende a oração do rico. Ele tanto curou e salvou aquele pobre, como fez com que cura e salvação também chegasse à casa do rico. Olha a declaração de fé do rico, verso 8. O centurião respondendo lhe disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado ou vá à minha casa,
mas diz somente uma palavra e o meu criado a sará. E é que ele coloca um texto que acabei de recitar para vocês, que é muito clássico. Ele diz assim: eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem, parte final, né? E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. De tal forma que Cristo se maravilha, ou se alegra e exulta pela fé deste homem rico. E diz assim: em todo Israel não vi, não encontrei tanta fé. No verso 11 ao verso de número 13, nós vamos ficar sabendo que este homem tem a sua oração atendida e o seu criado recebe cura e obstinadamente salvação. Ele diz assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, ou seja, da casa de meu pai, do Ocidente, da casa das trevas. E ele diz assim: e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas ele vai dizer: no entanto, os filhos do reino, aqueles de quem era peculiarmente a salvação, ele vai dizer, serão lançados nas trevas exteriores, ou seja, fora do reino. Ali haverá muita dor. Ele diz: pranto e ranger de dentes. Agora veja que a oração do rico, a petição do rico é atendida. O verso 13 diz: então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Observe, irmãos, que aquilo que aconteceu ao homem pobre, veja, semelhante modo aconteceu ao homem rico. A salvação, ela é pertencente somente a Deus. Daqui nós inferimos através de Jonas capítulo 2, verso de número 10, a salvação pertence ao Senhor, do Senhor é a salvação, onde ricos e pobres de igual modo gozam dela. Do pobre e do rico é exigida a mesma coisa, que ambos também possam crer no Senhor, que ambos gozem de fé no Senhor, de restrita obediência à sua palavra, e não somente vejam Cristo como Salvador, mas acima de tudo como Senhor. Se agora o centurião tinha autoridade sobre os homens, a quem dizia vai, vai, vem, vem, faz isto e havia de ser feito, Cristo detém autoridade sobre todos os homens, inclusive sobre os perdidos, inclusive sobre aqueles que não hão de herdar a salvação. Um teólogo holandês, também político, Abraham Kuyper, dizia algo muito interessante: não há 1 centímetro de todo o cosmos ou de toda a existência sem que Cristo possa dizer: isso é meu. O pobre e o rico são confrontados no texto por haverem esboçado confiança e fé no Senhor, e portanto tiveram as suas petições atendidas. Primeira pastoral aqui da noite é que nós podemos inferir do texto bíblico algo importante à nossa fé. Ninguém pode se aproximar de Deus sem que antes o quê? Possa crer nele. Ninguém pode dirigir a Deus não crendo nele. A petição seria injusta, mas muitos homens parecem orar ao Senhor. E aqui, quando eu digo muitos homens, irmãos, eu não quero fazer como o pessoal aí da ideologia de gênero, que ao saudar homens diz homens e mulheres, eles e elas, boa noite para todos e para todas. Não, todos os homens, aqui incluindo homens e mulheres, mas muitos homens, veja, ao se dirigirem a Deus, se dirigem como não crendo nele. Parece que falam por falar e pedem por pedirem. É um erro clássico e claro contra o Senhor e contra as Escrituras. Obviamente, irmãos, nenhum homem pode se dirigir a Deus sem que antes nele possa crer.
Cremos em Deus, na eficácia da operação do seu poder. Agora veja só a terceira parte do texto. Verso 14 ao verso de número 16, você vê a seguinte expressão: a sogra de Pedro vai se dirigir a ele, endemoniados e enfermos. E esses três grupos receberão um favor divino. Primeiramente, a sogra de Pedro, verso de número 14 e 15, diz assim: Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, e o símbolo de que ela está doente é que ela está com febre. Verso 15: tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Símbolo de que ela foi atendida é que ela levantou-se e serviu a eles. Ela estava pronta para literalmente cultuar ao Senhor. É o que faz um crente. Veja, ele cultua a Deus. Lembre que quando o pobre foi curado por Cristo, ele foi lá e cultuou no templo ao Senhor, em agradecimento por tamanho favor e tamanha dádiva. Observe que a sogra de Pedro faz o mesmo. A expressão aqui, serviu-os, não somente denota que aquela mulher lhes prestou algo, mas que ela também atendeu à vontade divina em adorá-lo, em servi-lo e em bendizê-lo. Ora, irmãos, se os crentes se dirigissem a Deus, crendo que Deus é eficiente e eficaz para atender às suas preces e às suas orações, todos os crentes no dia do Senhor adorariam ao Senhor. Mas é algo que nós não testificamos no meio do povo de Deus. Isso é uma clara denúncia que muitos talvez já não mais creiam no Senhor. E, portanto, tratem a adoração divina como algo comum e não como algo especial. Tratem a adoração como algo rotineiro. Se nesse domingo eu não posso, domingo que vem poderei eu. Se neste mês eu não vou à igreja, talvez mês que vem eu vá. Tratam a adoração a Deus como algo raso, como algo comum, como algo simples, ou até mesmo que dependa da sua própria inerente vontade. Daí adoram a Deus de forma equivocada. Sabe que a sua vinda ou não ao culto nos domingos não significa dizer que você não adorou a Deus, mas significa dizer que você adorou ou a Deus ou a Mamon, mas você adorou. O lugar de adorar a Deus é na pública reunião dos santos. E o local de adorar a Mamon é quando você atende a sua própria vontade. O local de adorar a Deus e a forma correta de se adorar a Deus é atendendo à santa convocação. Mas a forma como se adora a Mamon é atendendo à convocação do coração. Então, quando você presta um serviço no domingo, de certa forma você adora ou a Deus ou a Mamon, mas você adora. Ou você presta um culto ao Deus verdadeiro, ou você presta um culto ao Deus desse século. Mas na verdade, você sempre presta culto a alguém, ou a Deus, ou ao mundo, ao Deus verdadeiro, ou ao Deus falso. Mas você presta culto a um determinado Deus. O reconhecimento de que Deus faz algo por nós, irmãos, deve nos levar a um verdadeiro estado de adoração, de reconhecimento daquilo que Deus é, da sua soberania. E o significado de que nós verdadeiramente prestamos um culto verdadeiro a Deus é que nós reconhecemos através da adoração que Deus está sobre nossas vidas. Quinta-feira agora, foi-me feita uma pergunta bastante interessante, não lembro por quem, quando alguém disse assim: ô pastor, por que é que no final do culto nós cantamos? Porque anteriormente, ao final do culto, era feita a oração final, depois da bênção,
nós íamos aos nossos lares. Era basicamente essa pergunta que me foi feita. E dali eu fui responder com um exemplo bíblico, citando Mateus capítulo 26, verso número 30. Mas contando a história que está entre o verso 26 e o verso 29, quando Cristo presta um culto ao Senhor juntamente com os discípulos, com os apóstolos, a quem nós entendemos ser ali também a ceia do Senhor. E o verso 30 dizer que antes de irem ao Monte das Oliveiras, eles cantaram um hino. Perceba que, ao cantarem um hino, Cristo e os discípulos reconhecem com gratidão a operação de Deus sobre a vida deles. Ao prestarmos um culto a Deus no seu santo dia, reconhecemos a graça de Deus sobre nossas vidas. Ao violarmos a adoração ao Senhor, nós dizemos a Mamon: obrigado pela vida. Obrigado pelo teu benefício sobre mim. E Mamon se agrada disso. O coração logo se exulta, porque o seu desejo foi realizado. Mas literalmente, o cristão não receberá da parte do Senhor um louvor por este feito. Crentes verdadeiros, achados e salvos por Cristo, lhe prestam gratidão no seio da congregação. Observe que ainda nessa terceira parte, agora endemoniados e enfermos se dirigem ao Senhor. Verso número 16, diz assim: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, veja, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos. Demoniados e enfermos também são levados a Cristo. E também têm as suas preces e seus desejos atendidos. Os endemoniados, os espíritos lhes são retirados. Os enfermos lhes são curados. Veja, os 5 grupos de pessoas que se apresentaram perante o Senhor, do verso 1 ao verso número 16, tiveram, portanto, os seus pedidos, as suas preces, as suas orações atendidas. Certamente você que me escuta já teve várias vezes, eu já tive várias vezes, uma prece, um pedido atendido, coisa que até eu não esperava. Orei ao Senhor e pedi, mas veja, eu dizia comigo: Senhor, não é que o Senhor não vá atender, mas é que eu não sou capaz de cumprir tal exigência. Eu me lembro que há 2 semanas atrás, lá em casa, minha esposa é testemunha, e ela está aqui, vocês podem perguntar aqui para ela. Depois de uma ligação que eu tinha feito para Recife, e depois do censo de aprovação que eu tinha recebido, eu cheguei para ela e disse: rapaz, eu não acredito. E ela só olhava para mim, eu repetia isso várias vezes: eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. E ela dizia: que foi? Eu dizia: acabou, Josi. Ela dizia: graças a Deus. Ela sabia do que era que eu estava me referindo, que era de ter terminado a graduação e 2 pós. Ela sabe que eu não acreditava em mim, que eu não teria condição de finalizar 2 pós-graduações, uma em sistemática e outra em exegética, que é pior que o mestrado. Ela sabia que eu não tinha condição nenhuma. Eu não acreditava em mim mesmo. Não é que eu não acreditasse em Deus, é que eu não acreditava era em mim, que eu não tinha condição de finalizar isso. E o pessoal de Recife vai e confirma: não, você acabou, tudo bem direitinho, seus TCCs, que eram um da graduação e 2 da pós-graduação, foram aceitos e aprovados e tudo mais. E eu me lembro que ela vai lembrar agora disso, que logo depois disso ela disse: e aí, o que é que vai fazer? Eu vou deitar na cama, agora eu vou descansar. E era mais ou menos meio-dia, a gente foi deitar, a gente tinha acabado de almoçar, e eu deitei na cama, e eu tentava fechar os olhos e eu não conseguia, porque para mim era um grande feito. Não da minha lavra, mas da parte do Senhor.
Foi Deus que fez. Existem pedidos nossos que nós oramos a Deus, que quando Deus responde, você se torna igual a mim. A gente nem acredita que aconteceu. Poxa vida, aconteceu. Olha só o negócio aí. Deus atende às nossas orações. Aí você veja, do verso 1 ao verso 16, um pobre tem oração atendida. Verso 1 ao verso 4. Do verso de número 5 ao verso de número 13, um rico tem a oração atendida. Do verso 14 ao verso 15, a sogra de Pedro tem a oração atendida. No verso 16, endemoniados e enfermos possuem as suas orações atendidas. Daí se conclui: Deus é fiel a quem? A seu povo. Poxa vida, não. O verso 17 vai dizer que não. Deus não é fiel a seu povo coisíssima alguma. Mateus, que faz a narrativa do texto, diz assim: para que se cumprisse a escritura que diz através do profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores ou as nossas doenças. Veja como o verso 17 conclui. Cristo não fez isso por amor ao pobre, por amor ao rico, por amor à sogra de Pedro, por amor aos endemoniados, por amor aos enfermos. E aqui amor no sentido sentimental mesmo. Mas Cristo fez isso por causa da Escritura. A Escritura havia dito, através de Isaías, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Por que é que boas coisas acontecem a nós? É porque nós somos bons? Não, irmãos. Eu não sei quem foi o autor que disse o seguinte: por que é que coisas ruins acontecem a boas pessoas? Aí ele diz assim: mas isso aconteceu uma vez na história. Eu não sei você, mas no dia 11 de setembro de 2001, não sei o que é que você estava fazendo, eu sei onde é que eu estava. E então eu passava na televisão e a gente ficava chocado. Eu estava me preparando para ir ao colégio, para ir à universidade. 11 de setembro de 2001. E de repente um colega me liga e diz assim: tu já viu o que está acontecendo no mundo? Liga a televisão. E eu liguei a televisão e estava já na Rede Globo, as duas torres lá do World Trade Center sendo atacadas por aviões nacionais dos Estados Unidos, mas controlados por terroristas do Estado Islâmico, não, mas da Al-Qaeda, patrocinados por Osama Bin Laden. Quando eu vi aquilo ali, eu não acreditei. Poxa vida, isso aí está acontecendo. Veja, se isso está acontecendo com os Estados Unidos, imagina com o Brasil. E eu ficava ali atônito com aquilo ali. E eu me lembro que quando foi à noite, uma jornalista, que eu não sei quem, entrevistando americanos, bombeiros, né, que em desespero choravam pelo número enorme de bombeiros que haviam sido mortos na queda das duas torres. E um cidadão, uma cidadã, não lembro, dizia assim: eu não entendo porque isso aconteceu conosco. É como se aquela mulher ou aquele homem dissesse assim: por que coisas más, tão terríveis podem acontecer a pessoas tão boas como nós? Às vezes, quando acontece uma tragédia na sua vida, você diz assim: por que uma tragédia tão grande como essa pode acontecer justamente comigo? Mas justamente comigo, por que essa tragédia aconteceu comigo? É como se você também estivesse dizendo o seguinte: por que uma coisa tão ruim aconteceu a uma pessoa tão boa como eu? Eu não faço mal a ninguém, por que uma coisa tão ruim acontece a uma pessoa tão boa? Deixa eu dizer algo para você, e repetindo a frase daquela autor, escritor ou escritor, que também aqui eu não lembro quem foi que disse. Ora,
Só uma única vez em toda a existência do homem, uma coisa ruim aconteceu a uma pessoa boa. E isso foi com Cristo lá na cruz. Era a única pessoa boa que existe em toda a terra que aconteceu algo terrivelmente trágico. Nós não somos tão boas pessoas assim para Cristo ser fiel a nós. Portanto, o texto não está ensinando que Cristo foi fiel ao pobre, que foi fiel ao centurião, ao homem rico, que foi fiel à sogra de Pedro, porque Pedro era seu apóstolo, que foi fiel aos endemoniados, visto que eles viviam atormentados, que foi fiel aos enfermos, visto que eles viviam sofrendo. Não, irmãos. O que Mateus nos diz e o que a palavra de Deus nos ensina é que Cristo simplesmente foi fiel à Escritura. Aquilo que a própria palavra de Deus já dizia dele. Daí o verso 17 do capítulo 8 do livro de Mateus, ressaltar Isaías capítulo 53, verso 4, para que se cumprisse a Escritura e que acerca dele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ou as nossas doenças estavam sobre ele. Deus é fiel à sua palavra. E é por causa da palavra do Senhor é que nós somos abençoados. Não é por causa de quem somos que somos abençoados, mas é por causa da palavra de Deus que somos abençoados. Lembre-se que a palavra de Deus é uma aliança, é um tratado, é um acordo. E que esse acordo divino dura e permanece para sempre. A quem Cristo disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Elas sempre são extremamente atualizadas. É por isso que um cristão, quando se dirige a Deus, deve se dirigir a Deus confiadamente. Por causa da fidelidade a Deus, a sua palavra, é que Ele nos atenderá. Que o Senhor, portanto, possa nos abençoar e que sua palavra sirva a nós de memorial eterno da fidelidade de Deus. Amém.